Já imaginou um aplicativo do tipo Duolingo para você aprender xadrez com um treino personalizado 100%? O seu treino não vai ser igual aos outros. O aplicativo vai analisar tudo que você joga na internet, chess.com, Lichess, aonde você está errando, o que que você precisa. Mas a gente não quer parar por aqui, a gente quer levar ainda mais, a gente quer se transformar no Duolingo do xadrez. Quer fazer parte disso? Aproveite, estamos com uma campanha de financiamento coletivo, faça parte e garanta os benefícios exclusivos, tem até acesso vitalício, né? Anuidades com desconto, agradecimento, até mesmo oportunidade de jogar contra grande mestre, simultânea contra mim, tem várias maneiras e vários benefícios que a gente vai dar para quem apoiar esse projeto. Aproveita, conto com você aí para a gente democratizar o xadrez no Brasil. Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tô escapando aqui dos russos, não reparem. E aqui a gente é o seguinte, vamos acompanhar o TP Sigeman Chess Tournament. Olha quem é que tá jogando aqui, Korobov, Vincent Keimer, Erigaisi, Svidler, Abdusattorov, que é um dos melhores do mundo, hein? Nils Grandeles, Jun Enjun e o Marc Maurizzi. Quem lembra do Maurizzi? Maurizzi da França. É, meus amigos, só grandes personalidades. E aqui então a gente vai olhar algumas dessas partidas que eu trouxe aqui. Arjun Erigaisi, o jogador da Índia. Tem jogador que fala que o próximo campeão do mundo vai ser o Gukesh, mas depois vai vir o Erigaisi e vai tirar o lugar dele. Quer dizer, esses indianos estão com tudo, hein? Vamos ver aqui essa partida, onde o Erigaisi tem as peças brancas contra o Maurizzi, Marc Maurizzi da França. E aqui, meus amigos, vamos passar um pouquinho a abertura. A gente tem uma semi-eslava, é o nome dessa abertura. As brancas seguem com as trocas, tá? E depois aqui do desenvolvimento de algumas peças, a gente vai chegar no ponto interessante aqui da partida. Vou mostrar 4 partidas para vocês hoje aqui, tá? O Erigaisi mandou um G4 agressivaço, mas o ponto todo é que o Maurizzi foi ficando nervoso com isso daí. Falou, cara, não é possível, ele me abriu a coluna H, estourou os peões, o rei dele tá exposto. Eu vou ter que encontrar uma maneira de castigar isso que o Erigaisi tá fazendo, né? E aqui, enfim, daqui a pouquinho, ó, ele vai preparando as peças e tudo mais. Ele fala, não, o Erigaisi tá sendo ousado demais. Ele tá avançando esses peões indiscriminadamente. Segue trazendo peças, coloca o rei em segurança, dá uma restringida na ala da dama, leva um G5, aí o cavalo vem pra H5 e leva esse F4. Aí pediu demais, né? Quando a gente vê aqui uma, duas, três, 4 peças indo pra cima desse peão aqui de F4, esses peões todos vão cair, vai enfraquecer o peão central, o rei tá exposto, não é possível que não possa ter um sacrifício aqui, né? E o Maurício, então, vai pra cavalo toma e vai pro sacrifício mesmo. Cara, sacrificar uma peça por 2 peões, em geral, não é o suficiente, mas se você tiver com isso ainda, ou a formação de um peão passado, ou um bom ataque num rei exposto, deve ter compensação, né? A partida seguiu aqui com rei F1 e agora B4 ataca o cavalo volta para D1 e a torre vem para a coluna E. Nada claro. A partida segue com bispo em F3 e agora temos trocas. Torre toma, bispo toma. E o ponto todo é que esse tipo de sacrifício, né, de uma peça por 2 peões mais alguma coisa dinâmica, né? Atividade das peças, ataque ao rei, isso só funciona se você conseguir sempre jogar com energia e os melhores lances até o final da partida, né? Então essa aqui é uma decisão difícil que o Maurizzi fez, porque agora ele vai ter que acertar tudo e já fica difícil de acertar um dama B6, por exemplo. Dama C8 também é um lance tentador, né? A dama B6 já traz uma ameaça, poderia ter sido jogado. Aqui, por exemplo, as pretas poderiam seguir dessa forma, né? Eu fiz apenas uma simulação aqui, para mostrar que as pretas teriam que achar toda hora o melhor lance, as brancas teriam que também, claro, ficar se defendendo, mas vale dizer que para as brancas não é sempre o mesmo, único lance, mas para as pretas é, na maioria das vezes aqui, o único lance que ainda permite alguma luta, tá? Então, assim, realmente é mais difícil para quem sacrificou do que para quem tem que se defender, né? Mas é claro que quem se defender também não pode se dar ao luxo de errar nem nada disso. Agora, meus amigos, a gente teria um final aqui ainda bem complicado, né? No entanto, as pretas teriam muitos peões a mais para justificar a peça a menos. Mas isso não aconteceu. O Maurício jogou com dama C8. Vamos ver se o Erigaisi vai conseguir se defender aqui. Ele vai trocando peça. No entanto, tenta trocar as damas, né? Quem tem peça a mais tenta trocar, aliviar o ataque do adversário. E aqui o Maurício chega na posição, evita a troca de peças.
segue com o bispo agora em F4, dama atacada recua e torre 8, né? A posição ainda é bem perigosa. Torre 1 propõe trocas, né? E aqui o Erigaise vai conseguindo trocar as peças. Essa é a chave de tudo, é bom a gente aprender aqui com o Erigaise, né? Esse tipo de posição, porque realmente é bem instrutivo, né? E aqui vai, restringe as peças do adversário, vejam o cuidado. E agora o cavalo controlando a casa escura, vejam os cuidados que o Erigaise tem que ter aqui também, né? Não tem desaforo no xadrez, qualquer passo em falso aqui pode ser fatal, né? Sai da cravada, abre a posição, sobrecarrega em F7, né? Agora ganha mobilidade para as peças. D7 é uma potencial casa, mas agora está cravado, por isso aqui a dama sai da cravada. Pressão em F7, pressão em G6, pressão em D7, fica difícil de segurar. Pressão em C6, cai o peão, né? Vão para algumas trocas, mas o Maurizi é guerreiro, né? Ele continua jogando aqui por mais, acho que mais uns 30 lances ele joga aqui ainda, né? É claro, ele tem 2 peões passados, ele vai tentar jogar essa posição, mas aqui no lance 68, ele abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Esse foi um exemplo de partida onde o jogador faz um sacrifício, né, pra, enfim, expor o rei do adversário e tal, mas aonde o adversário, no caso o Erigaise, soube se defender muito bem, conseguiu trocar as peças, esse é o fundamental, e o ataque do Maurizi virou pó, virou o quê? Não sei, é alguma coisa. Agora vamos ao seguinte, pessoal, vamos dar uma olhada mais uma partida do Erigaise, só que agora contra a Jun Wenjun, atual campeã do mundo chinesa. E a partida começou com a abertura hatch. A gente vai pro fianqueto aqui, ó. Estruturinha do Magnus Carlsen, hein? Joga com C4, vai para o Rock aqui, joga essa catalã. É a abertura que o Magnus Carlsen jogou o Mundial contra o Nepo. Diga-se de passagem, ficou pior várias vezes na abertura. Então, mas deu resultado, deu ponto, deu. Perder não perdeu, né? Dava empate e tudo mais. É uma bela abertura, mas o Nepo tava muito afiado contra a catalã do Carlsen. Cavalo toma, bispo E6, aqui o cavalo centraliza, faz a proteção, bispo vem para D2, bispo centraliza, temos aqui a torre em C1 e a campeã do mundo decide para as trocas, sai com uma boa abertura, captura o peão central, no entanto Erigaise tem algum preparo na manga aqui, ó, porque ele gastou aqui 15 minutos para fazer o próximo lance, até aqui ele tinha jogado bem rápido, né, e agora ele gasta 15 minutos aqui para fazer um lance. E talvez dá a entender que ele não tá mais na teoria, mas pô, o cara chegar até aqui, entregar um peão ao toque e não ter o único lance aqui, não ter no preparo dele cavalo B6 é um pouco estranho, Erigaise. O que você tá tentando fazer, Erigaise? Bom, cavalo B6 foi jogado, esse lance ataca a dama de várias maneiras, ataca a torre, dama vem para E6 e o Erigaise captura a torre. Dama por cavalo, e agora? Tem que tirar esse cavalo daqui correndo? Nada disso, Erigaise é possível, tá? E talvez aqui o Engine dá como um dos melhores lances cavalo C7. Você tem que tirar esse cavalo daí correndo, enquanto há tempo, né? Aqui protegido pela torre. Mas o Erigaise mantém sua frieza, vai pro lance dama B3. Temos aqui dama por peão. Os computadores preferem aqui jogar primeiro um cheque para tentar tomar com cheque. Cara, eu tive que olhar essa na Engine, né? É melhor você dar cheque primeiro e jogar o rei para G1 e depois tomar o peão, ou então dar cheque primeiro e tomar com cheque, do que tomar direto por conta de um cheque do cavalo em F3 daqui a 15 lances. Ah, Rafa, você tá de sacanagem. É isso que a gente fala, esse é o nível de computador, né? Você fala assim, o ponto todo de dama E4 cheque ser melhor do que dama por peão é que quando o rei sai, agora sim você pode tomar. E se bispo G5, por exemplo, você pode jogar um D3. Olha que linha maluca. Aí tenta tirar D2. Você tem que colocar pressão no peão, mas agora cavalo E4 protege o peão. Ah, mas aí o bispo sai, não tem problema, você vem com o cavalo C6. E aqui, se dama por B7, cavalo E5 e não tem dama por E4, que teria nessa linha sem o cheque, teria dama por E4. Mas aqui o problema é cavalo F3 e esse lance vem com cheque. Bizarro, né? Por isso tinha que ter dado esse cheque. E aí depois de rei G2, cavalo E1 com cheque. Aqui, se rei G1, dama por D1, cavalo cortou a conexão das torres. E se você sacrificar a torre, simplesmente depois dessas trocas aqui, as pretas têm um final melhor. Bizarro, né? Bizarro. Ao passo que essa linha não funciona no dama por E2 direto. Por exemplo, aqui foi jogado B6, mas para seguir com a mesma, né,
linha que a gente criou agora há pouco, teria que ter jogado o avanço do peão, D3. Aí lembra, cavalo C7, D2, cavalo E4, aí bispo E3, aí cavalo C6, aí dama por B7, cavalo E5, e agora é ruim, porque dama por E4 não tem mais, cavalo F3 não é com cheque. Entenderam a diferença? Por isso que tinha que jogar aqui o dama E4 cheque primeiro e depois tomar o peão. Que loucura! Segue o jogo aqui, seguimos com B6. Cavalo C7 foi jogado, tenta trazer o cavalo de volta, cavalo BD7. Torre ataca a dama vem pra G4, faz contato no bispo, temos trocas. Bispo toma, peão toma pra ganhar um tempo e jogar esse H3. Tira a dama daí, melhora a posição da dama, propõe trocas. E aqui, torre D8 jogado pela Juwenjun. Torre E8 cheque jogado pelo Erigais, que chique. Deslocando aqui. Vai primeiro agora pra troca, se você não quer pendurar a sua dama, né? Então, primeiro aqui vai para as trocas. Não tem cheque intermediário, nem nada disso. Por isso, o peão toma e agora cavalo por E8 recupera a peça. Vai para um final um pouco melhor. Talvez aqui o Erigais, uma qualidade a mais, 2 peões a menos. Aqui vai para as trocas. E vamos ver aqui a técnica, né, do Erigais. Ele passa a torre, centraliza o rei. É o que tem que fazer, né? E por isso, nessa posição, Juwenjun abandona aqui a partida. Que é isso, Erigais? Monstro demais aqui. Belo resultado. E a gente tem mais uma partida agora também interessante que rolou entre o Maurício de brancas agora contra o Korobov, hein, galera? Vamos ver aqui como é que vai ser isso daqui. Um peão dama foi jogado. Mais uma vez, né? Aqui a gente tem essa estruturinha do tipo catalã aqui com A6. Korobov pode tentar segurar a rapadura aí. Vamos ver como é que vai ser. A4 controla a B5. A5 impede o avanço do peão. E agora esse peão aqui vai cair, não é possível. E aqui cavalo A3 foi jogado pelo Maurício. Entregando mais um peão. Tá chique o negócio, hein? O cara já entregou 2 peões aqui nessa abertura, o Maurício. Sensacional. Segue recuperando um deles. Bispo B4 mantém aqui o bispo no jogo. E agora cavalo de F em E5. Sai da frente do bispo. Uma pressão enorme, hein? Então aqui o Korobov, quando ele foi capturando esses peões aí do Maurício agora, ele tá correndo sérios riscos. Ele tem que jogar extremamente preciso. Foi para as trocas, trocou as damas, deu uma aliviada, cobriu aqui a pressão na diagonal de Casas Claras. Cavalo E3 coloca ainda mais pressão, cavalo B6 mantém o controle. Aqui temos mais trocas e o rei vem para casa de E7. O Korobov tem um peão a mais, quer segurar a rapadura. O Maurício vai ter que mostrar, vai ter que provar que tem compensação aí, esses sacrifícios que ele andou fazendo. Segue pressionando mais uma vez na coluna B. Cavalo atacado, peão defende. E a torre protege agora o peão. E torre A8. Korobov vai fazendo, por enquanto, uma defesa perfeita, hein? Tá difícil do Maurício conseguir quebrar a posição aqui do Korobov. Vai tentando uma manobra aqui de cavalo, expulsa o cavalo daí. Centraliza o bispo, temos A4, vai criar um peão passado, o Korobov é perigoso demais. A3, e com que velocidade o Korobov tá transformando o peão a mais dele em vantagem. E o Maurício tenta deixar esse peão aí enfraquecido, mas agora o peão de B4 também virou alvo. Que loucura, cavalo C4, Korobov extremamente agressivo aqui na movimentação. O Maurício também vai tentando o contra-jogo, olha só, o peão imobilizado. Atacado por 2 peças, o cavalo não pode se mexer. Por enquanto a torre defendendo aqui o bispo, essa torre defendendo esse peão. Cara, tá tudo muito maluco. Aqui o rei tá defendendo o peão indiretamente, né? O bispo tá, mas se trocar, o rei tá defendendo. Rei E1 foi jogado, F6, temos trocas de peões. Agora a manobra do cavalo com o peão A defendido. Caraca, que loucura. Que bela defesa, que partida perfeita vai fazendo aqui o Korobov. E olha só que legal, né? Genial aqui o lance do Korobov. Ele permite, cara, torre por E6. E é o melhor lance da posição. E aqui parece, então, que as brancas estão recuperando. Mas que bonito é o xadrez. Olha a vantagem que a barrinha já tá dando aqui para as pretas. 2,5, né? Olha o entendimento aqui do Korobov, né? E aqui nessa posição, cavalo por B4, captura o peão. Temos aqui torre em A1, bispo em F7, ataca a torre, ataca o bispo, torre por F6 e agora tudo cravado, rei G7 no limite, se protegendo. E aqui temos torre por, bispo por, temos essas trocas, né? Mas aqui não rei por F7 e sim, opa, duplo de cavalo, Korobov jogando de uma maneira impecável aqui essa partida, né? Impecável.
O Mauritius agora tem uma qualidade a menos, tem que lidar com esses peões passados. Mas ele tenta agora aprisionar esse cavalo, né? No limite deu para salvar o cavalo, cai mais um peão, mas pelo menos a peça tá salva. E o Mauritius vai tentar esse 4 contra 1 aí, né? Na ala do rei aí. De repente ele consegue alguma coisa com essa maioria. Ah, essa aqui é fino demais, né? Rei H8 aqui, a gente pensaria talvez aqui em dar um cheque aqui, né? Pressionar aqui o bispo. Ou mesmo capturar o bispo, a gente pensaria em fazer isso. Mas aqui F7 é dramático, hein? Não tem como parar esse avanço aqui. Mas a gente pensaria às vezes em algum cheque aqui, né? Tudo bem que não resolve. Rei G8 vai ter que ser jogado de qualquer maneira. Ou aqui nesse caso, torre por cavalo, né? Eu acho que aqui é bem simples, na verdade, torre por cavalo. Então talvez melhor fosse jogar um rei B1 aqui, né? Pra não tapar o próprio bispo. E aqui teria que achar o rei G8. Ou seja, vai ter que achar esse lance de qualquer maneira. É difícil de achar, né? Porque, enfim... você coloca o rei na mira do bispo, mas com o bispo atacado. Por isso que nessa posição o bispo C4. Agora sim o Mauritius está ameaçando, né, uns descobertos. Mas aqui rei F7, cara. Um lance muito corajoso do Korobov. Permitindo esse cheque descoberto, mas a verdade é que ele percebeu que esse cheque descoberto não vai a lugar nenhum. E ele pressionou agora o peão passado, que é a prioridade, né? Rei B3, cavalo atacado, torre, cheque. Esse cheque que defende o cavalo é muito sensacional, porque o rei não consegue atacar a torre, né? Então não dá para ganhar um tempo, vamos falar assim. Por isso rei C3 e agora sim cai o peão passado. Bela defesa do Korobov e aqui a gente vê mais os lances finais mesmo, porque aqui a vantagem de peões ficou muito pequena, apenas 2 contra 1, rei cortado, quase levando mate. E por isso Mauritius abandona aqui a partida. Que é isso, Korobov jogou monstrão, né? Tanto que eu vou mostrar mais uma, só que agora é contra o Abdussatorov. Será que vai dar boa? Difícil saber, hein? Porque... gente, o Abdussatorov já foi campeão mundial de rápidas e ele tá escalando a tabela da FIDE rapidamente, né? Se a gente olhar aqui no site 2700chess.com, a gente tem o Abdussatorov, é o atual número 8 do mundo. Aliás, legal dar uma olhadinha, né, nessa tabela atualizada aqui, ó. Jingliren, número 7 do mundo, Gukesh 6. A gente tem o Irigaise, ó, falamos do Irigaise, número 5 do mundo, né? Então a gente fica realmente de olho nesses indianos que estão subindo, o pessoal o Abdussatorov do Uzbequistão também. E aqui, Nepo, Nakamura número 3, Caruana e Carlsen são os únicos 2.800 plus. E nos Júniors, o número 1, portanto, é o Gukesh, o 2 é o Abdussatorov. São jogadores muito novos, né? O que chama atenção no caso do Gukesh é a idade, além de tudo, né? Além de tudo, é a idade dele, o que realmente salta aos olhos. Meus amigos, Korobov contra Abdussatorov, portanto, temos aqui abertura inglesa. Aqui o bispo vem para B4, dama B3, bispo atacado. A5. Ah, tá na moda jogar esse A5 para defender o bispo. Abdussatorov já vem com um belo preparo aqui, né? Temos aqui G3, cavalo vem para F6, bispo G2. Roque coloca o rei em segurança. Peão atacado, cavalo protege, Roque também protege o rei. Torre traz apoio para o centro, D3 controla o avanço do peão. Cavalo D4 propõe trocas, que não são evitadas pelo Korobov, hein? Cavalo toma, peão toma, o cavalo centraliza e temos mais trocas. Cavalo toma e aqui o lance é óbvio. Bispo toma, para não duplicar os seus peões. Show me the book! Onde é que está escrito que esse lance é óbvio? Anton Korobov vai para D por E4 e a Barrilda gosta. Fala que é o melhor lance da posição. Esqueça os dogmas. O xadrez é um jogo onde não existem regras gerais que podem ser seguidas sempre, né? Então, cada posição é uma posição. E aqui o Korobov decide que a presença do peão central, mais um forte ataque que vai existir agora, nessa coluna semi-aberta, pode ser importante. Bispo C5 foi jogado, já protegendo o peão. Dama vem para casa de D3, dama em E7, B3. D6, o bispo vem para o jogo, com pressão no peão central. E aqui o Abdussatorov vai para o melhor lance da posição, F5, contra-jogo. Ele não vai ficar se defendendo, ele vai para o contra-ataque. E agora temos bispo toma, F por E4, bela aqui, recuperação aqui do Abdussa. Dama vem para C3, pressão nas casas escuras e aqui B6. Por enquanto o G7 está bem defendido. Torre na coluna D, bispo B7 vem para o jogo, E3, temos a H5, H4, dama B2, H4, galera. Olha só esse ataque do Abdussatorov para cima do Korobov. Cara, ele mandou um H5, H4. Bispo C3 foi jogado e agora C6, dando suporte para de repente tentar criar uma maioria de peões, quem sabe possivelmente
um peão passado e tudo mais, né? Aqui tá difícil de criar um peão passado, porque a gente tem aqui 4 peões, né, combatendo esses 5, no entanto, não é muito tranquilo de criar um peão passado, porque mesmo que você consiga aqui, né, abrir esse peão aqui, esse aqui ainda não é um passado, né? Então não é tão fácil. A3 foi jogado, D5 avança de qualquer maneira, B4 bispo sai, peão toma, e agora a torre aqui em D2. É uma maioria de 2 contra 1 no centro, mas é uma maioria com peão atrasado, é difícil virar um peão passado. A partida seguiu com torre de E em C8 e agora a torre na coluna D. Peão toma, bispo toma, temos trocas, bispo toma, peão toma e torre C4. Abdussatorov vai pra cima do Korobov. O Korobov faz a proteção, caraca. Dá pra perceber o nível desses caras, absurdo, né? Torre de A em C8, torre toma, peão toma e agora existe um peão passado, sim. Dama D4 centraliza e a dama vem pra casa de E6. Dá suporte aqui pra todo mundo que precisa. E agora B5. Temos o lance C3, dispara o peão passado. A torre tenta defender, mas dama em F6 faz a proteção. Dama D7, contra-jogo. Dama em F7, protege. Dama D4, ataca os peões. Torre C5 jogado pelo Abdussa. E agora ele entrega o peão de C3. Torre por C3 é possível, mas tira a torre da fileira do fundo. Torre D5 vai para um contra-jogo bem perigoso. Mas o Korobov encontra o melhor lance da posição aqui. Dama cheque. Dama cobre. E agora cai o peão de B6. Bela reação aqui do Korobov. A dama tá amarrada na defesa da torre. Dama em E7 protege o bispo, mas agora é dama em A5. E aqui, dama D7. Abdussatorov vai para o contra-jogo. Dama em A2 com cheque. O rei escapa. Bispo F1 no limite, protegendo aqui o peão. E protegendo aqui cheques na fileira do fundo. A torre volta para C8. Dama vem para B3. Dama D2. Coloca contato na torre. Torre escapa, atacando a dama. E a dama fica aqui na fileira do fundo, pressionando o bispo. Existe uma possibilidade aqui, né? O peão fica imóvel. Uma possibilidade de ataque perigosa. Dama em F7 foi jogado pelo Korobov. O bispo atacado. E agora esse bispo só sobrou uma casa, hein? A casa de A8. E aqui dama D7 espreme a torre. A torre vem para segurança em F8. Com um ataque em F2 que, diga-se de passagem, não vai a lugar nenhum. Por isso, dama C7 foi jogado. Pressão no peão passado. Dama vem para casa de D1. Faz contato na torre. Dama por C3. Uou, o Korobov tá indo para cima demais, cara. O Abdussatorov não consegue encaixar os golpes. Torre vem para D8. Torre na coluna C. Dama atacada vem para F3. E a única esperança é tentar alguma capivarada aqui. Imagina uma coisa que você toma de peão e depois leva um mate em H1. Tem que querer muito perder aqui. Por isso, dama B2 foi jogado pelo Korobov. Bispo D5. B6 dispara o peão passado. Torre F8. Mas depois de simplesmente torre C7, meus amigos. Dando suporte para o avanço do peão e ameaçando o mate. Nordirbek Abdussatorov abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Mesmo que ele traga a dama para defender o mate. Você simplesmente vai trocar as peças. Avançar o passador. E aqui vai ter que sacrificar o bispo. Torre B6 não adianta porque você ganha um tempo com cheque. E depois que o rei sai daqui você promove e ganha também material. Belas partidas aqui do TP Sigman Chess Tournament. Por isso que a gente tem aqui mais uma vez, né? O Korobov na primeira colocação. Vincent Keimer empatado. Erigais empatado. Os 3 primeiros colocados aqui, né? E na sequência Svidler tá fazendo um bom torneio. Svidler, show de bola. E ainda mais desafiadora a situação para Nordirbek Abdussatorov, Nils Grandelius. O que você acha? Aliás, um parênteses aqui. Quem vocês acham que venceria? Postem aí nos comentários. Nils Grandelius ou o David Navara? Eu acho que daria uma disputa, no mínimo, épica. E Jun em Jun na sequência. E o Marc Mauritz, da França. Aqui, por enquanto, na lanterna, não conseguiu nem ao menos um empate. Tá desafiadora a situação aqui do nosso querido jogador Mauritz. Meus amigos, é isso. A gente segue acompanhando mais partidas do TP Sigman. Espero que vocês tenham gostado das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!